de Sá, sou mestranda no programa de pós-graduação em Produção Vegetal na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, e nesta aula irei explicar um pouco mais sobre o ciclo do carbono. Bem, antes de começarmos a falar sobre o ciclo do carbono, vamos falar sobre o que são os ciclos biogeoquímicos? Os ciclos biogeoquímicos são processos naturais que, por diversos meios, reciclam vários elementos em diferentes formas químicas do meio ambiente para os organismos e depois fazem o processo contrário, ou seja, trazem esses elementos dos organismos para o meio ambiente. Em outras palavras, os ciclos biogeoquímicos são os ciclos que determinados elementos, como o carbono, o enxofre, o nitrogênio e o fósforo, fazem por meio da atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. São os caminhos que esses elementos e a água fazem entre o meio abiótico e biótico. Para falar do ciclo do carbono, é preciso entender sobre a sua importância na Terra. O carbono é um elemento químico de grande importância para os seres vivos, pois participa da composição química de todos os componentes orgânicos e de uma grande parcela dos inorgânicos também. O carbono pode ser encontrado em diferentes formas na atmosfera terrestre. As principais formas são o CO2, o metano e os clorofluorcarbonetos. E todas essas formas contribuem significativamente para o efeito estufa no planeta Terra. Além disso, o carbono é onipresente na natureza, e seus compostos, as proteínas, gorduras e carboidratos, são essenciais para constituir tudo que é matéria viva, além de serem fundamentais em processos como a fotossíntese, a respiração e a regulação do clima. Agora que nós já sabemos a importância do carbono para os seres vivos e sabemos que é o ciclo do carbono que ajuda a manter a estabilidade no planeta Terra, vamos entender melhor como esse ciclo ocorre. O CO2 é a fonte de carbono mais abundante na natureza e é considerado a fonte primária de carbono para os seres vivos. Atualmente, o carbono constitui aproximadamente 0,03% da atmosfera. Porém, esse número vem aumentando nos últimos anos devido ao aumento da sua liberação por atividades antrópicas. No começo do ano passado, foi registrado a maior concentração de CO2 na atmosfera em 3 milhões de anos, alertando ainda mais a comunidade científica para os problemas relacionados ao efeito estufa. O CO2 está presente na atmosfera na forma inorgânica, e nós, seres humanos, não conseguimos absorver esse CO2 diretamente. Os seres vivos que fazem isso são as plantas, que são seres autotróficos e realizam a fotossíntese. No processo da fotossíntese, as plantas vão pegar o gás carbônico da atmosfera e vão utilizar o carbono desse composto na síntese de compostos orgânicos. O principal composto orgânico resultante da fotossíntese é a glicose, que através de reações químicas vai formar a celulose, o amido, as proteínas e os aminoácidos e outros constituintes dos vegetais. Parte do CO2 presente na atmosfera é absorvido e fixado na biomassa das plantas. A outra parte do CO2 é devolvida para a atmosfera através do processo de respiração celular das plantas. Uma vez que o carbono esteja fixado nas plantas, os animais herbívoros vão se alimentar dessas plantas e receber esse carbono, que será transmitido para outros animais por meio da cadeia alimentar. Esses animais também vão devolver parte do CO2 por meio da respiração. A matéria orgânica do solo é formada a partir da decomposição de materiais vegetais e animais. No processo de decomposição da matéria orgânica e respiração microbiana, existe a liberação de CO2 na atmosfera. A parte do carbono presente na matéria orgânica que não volta para a atmosfera fica retida no solo. Isso acontece quando os decompositores não podem atuar devido à falta de oxigênio no ambiente.
Com o tempo, a matéria orgânica é fossilizada, sendo responsável por armazenar grandes quantidades de carbono. Porém, este carbono, que estava armazenado no solo há muitos anos, tem sido cada vez mais liberado na atmosfera. Isso porque a indústria utiliza combustíveis fósseis para gerar energia, e no processo de combustão desses combustíveis ocorre a liberação do CO2. A queima de combustíveis fósseis tem elevado bastante os níveis de CO2 na atmosfera, sendo considerada um dos principais contribuintes para o efeito estufa. Além da liberação de CO2 pela queima de combustíveis fósseis, pela respiração celular e pela respiração animal, a erupção de vulcões e as queimadas são outros processos que liberam CO2 na atmosfera, alterando seu equilíbrio natural. Por último, o mais importante reservatório de carbono e, portanto, o principal regulador de carbono na atmosfera são os oceanos. Os oceanos, através da dissolução de CO2 na água e da fotossíntese, vão armazenar o carbono antes presente na atmosfera. Grande parte do CO2 absorvido será encontrado na forma de carbonato de cálcio e a outra parte será fixada pela fotossíntese de algas, sendo encontrada na forma de carbono orgânico. Bom, agora que já entendemos como funciona o ciclo do carbono, vamos entender um pouco mais sobre a dinâmica do carbono no solo. Como vimos anteriormente, boa parte do carbono retirado da atmosfera vai para a matéria orgânica do solo. O carbono presente na matéria orgânica viva corresponde a menos de 4% do carbono orgânico total no solo. Na matéria orgânica morta, o carbono representa aproximadamente 98% do carbono orgânico total presente no solo. Na matéria orgânica viva, o carbono está presente em micro-organismos, macro-organismos e nas raízes. Os micro-organismos são representados principalmente por fungos e bactérias e representam de 60% a 80% do carbono. Os macro-organismos são constituídos pela micro-, meso- e macrofauna e representam de 15% a 30% do carbono. Por último, as raízes das plantas, que representam de 5% a 10% do carbono presente na matéria orgânica viva. Já na matéria orgânica morta, o carbono será subdividido em matéria macro-orgânica e humus. A matéria macro-orgânica são resíduos vegetais adicionados recentemente ao solo e representam de 10% a 20% do carbono. O humus consiste em substâncias não úmicas e substâncias úmicas e representa aproximadamente 90% do carbono presente na matéria orgânica morta, sendo que a maior parte deste carbono será encontrada nas substâncias úmicas. Apesar de a quantidade de carbono ser bem menor na matéria orgânica viva, ele é de extrema importância no processo de retirada do CO2 da atmosfera, já que são os micro- e macro-organismos os responsáveis pelas transformações do carbono da matéria orgânica morta, influenciando no estoque de carbono no solo. O estoque de carbono no solo é o balanço dinâmico entre a adição de material vegetal morto e a perda pela decomposição e pela mineralização. A quantidade de carbono adicionada ao solo vai depender de fatores como o clima, sendo a temperatura do ar e as chuvas os fatores que mais influenciam nessa taxa de adição, o tipo de vegetação, sendo que diferentes plantas terão taxas de decomposição diferentes, alterando a quantidade de carbono a ser retido no solo, e por último, a fertilidade do solo, que também influencia nos estoques de carbono. Solos mais férteis vão garantir plantas com maior biomassa e, portanto, maior taxa de carbono. As mudanças climáticas são mudanças que acontecem ao longo do tempo com o clima, e vários fatores contribuem para que essas mudanças ocorram. O efeito estufa é um processo natural que retém o calor na atmosfera, permitindo a vida aqui na Terra. O problema é que nós estamos emitindo muitos gases do efeito estufa e fazendo com que haja um desequilíbrio na atmosfera, aumentando a temperatura da Terra e provocando mudanças no clima. Os principais gases do efeito estufa são o CO2, o metano, os clorofluorcarbonetos
e o óxido nitroso, e a maioria deles possui o elemento carbono em sua composição. Mas, afinal, quais são os principais setores que emitem os gases do efeito estufa? Em primeiro lugar, nós temos o consumo de energia, com 73% das emissões. Esse setor inclui transporte, eletricidade, queima de combustíveis, geração de calor e várias outras atividades. Em seguida, nós temos o setor da agropecuária, com 12% das emissões. Nesse segmento, as emissões ocorrem pela liberação de metano no setor da pecuária e pelo manejo do solo para a produção agrícola, sendo que o cultivo de arroz sozinho representa 1,3% das emissões. As mudanças no uso da terra incluem aterros, silvicultura, queimadas e florestas, representando 6,5% das emissões. Por último, nós temos os processos industriais, que são responsáveis por 5,6% das emissões e correspondem às indústrias de produtos químicos, à produção de cimento e às indústrias do ramo. Como nós podemos reduzir as emissões de carbono e de gases do efeito estufa para a atmosfera? Existem diversas medidas adaptativas e de mitigação que contribuem com essa redução, resultando em um equilíbrio no ciclo do carbono. Alguns exemplos são: a substituição de combustíveis fósseis por fontes de energia que sejam renováveis ou que tenham a emissão de carbono reduzida. O crédito de carbono, que é uma medida mitigatória que propõe a redução das emissões dos gases do efeito estufa e a comercialização do carbono que deixou de ser emitido para a atmosfera. Além disso, existe também o sequestro de carbono, que é uma medida mitigatória que pode acontecer de diversas maneiras e é um importante contribuinte para manter o equilíbrio no ciclo do carbono. Os combustíveis fósseis, além de serem um recurso finito, são também um problema para o meio ambiente, pois, através da queima desses combustíveis, para a geração de energia, vai acontecer a liberação de gases do efeito estufa para a atmosfera. Então, para diminuir o uso desse recurso natural, existem algumas fontes renováveis de energia que têm sido cada vez mais utilizadas. Algumas delas são a energia eólica, que irá produzir energia a partir da força dos ventos, a energia solar, que utiliza o sol como fonte de energia, a energia hidrelétrica, que irá produzir energia por meio da força da água, e, por último, os biocombustíveis, que irão produzir energia a partir da biomassa orgânica de plantas como milho, soja, mamona e cana-de-açúcar. O Protocolo de Kyoto teve como objetivo fazer com que os países emissores de gases do efeito estufa reduzissem as emissões. O crédito de carbono foi a solução encontrada para que os países atendessem às exigências e cumprissem as metas determinadas no protocolo. O crédito de carbono ou redução certificada de emissões são os certificados emitidos para uma pessoa ou empresa que reduziu sua emissão dos gases do efeito estufa. Cada tonelada de carbono na forma de CO2 que é retirado da atmosfera ou deixou de ser emitida corresponde a um crédito de carbono. Os demais gases do efeito estufa também são comercializados por meio do crédito de carbono equivalente, sendo que a redução de 1 tonelada de metano corresponde a 21 créditos de carbono e do óxido nitroso a 310 créditos de carbono. O sequestro de carbono é uma medida de mitigação à emissão dos gases do efeito estufa e pode ocorrer de forma natural ou por meio de tecnologias de sequestro de carbono. Naturalmente, esse processo ocorre por meio da fotossíntese das plantas e por meio da absorção de carbono pelos solos e oceanos. O manejo do solo adequado pode garantir altas taxas de sequestro de carbono. O reflorestamento também é responsável por absorver grandes quantidades de carbono da atmosfera. 1 hectare de floresta é capaz de absorver aproximadamente 150 toneladas de carbono da atmosfera. Já o CCS, ou Carbon Capture and Storage, é uma tecnologia que captura e armazena o carbono atmosférico. As indústrias podem utilizar essa tecnologia para capturar e armazenar o carbono antes dele entrar em contato com a atmosfera
ou para capturar o carbono já presente na atmosfera. O carbono capturado pode ser armazenado em aquíferos profundos, cavernas ou domos de sal, reservatórios de gás ou óleo e camadas de carvão. Como vimos anteriormente, o solo é um dos principais reservatórios de carbono que nós temos, sendo a principal forma de sequestro de carbono atmosférico. O sequestro de carbono no solo vai estocar o carbono antes presente na atmosfera, compondo a matéria orgânica do solo. Estudos têm mostrado que as práticas agrícolas conservacionistas, além de aumentarem a produtividade, também podem aumentar a retenção de carbono no solo. O sistema de plantio direto é um exemplo de prática conservacionista que tem baixo impacto ambiental, reduzindo bastante os processos erosivos e favorecendo o sequestro de carbono. Esse sistema acumula por hectare de lavoura aproximadamente 5 toneladas a mais de carbono no solo do que o sistema de plantio convencional, sendo um importante contribuinte para a redução dos gases causadores do efeito estufa. Aqui estão algumas das referências utilizadas na elaboração desta aula.